Olá pessoal, bom dia. Então, dando continuidade ao que a gente está estudando na parte da biologia, que nós chamamos de ecologia, que estuda as relações entre os seres vivos e o ambiente, na aula de hoje nós vamos falar sobre as relações ecológicas. Então, o que são as relações ecológicas? A gente pode definir relações ecológicas como sendo as interações que ocorrem entre os seres vivos. Então, as relações que ocorrem entre os seres vivos, entre si, na natureza, estudamos dentro das relações ecológicas. Bom, essas relações, elas podem ocorrer entre indivíduos de uma mesma espécie, ou então entre indivíduos de espécies diferentes. E daí a gente pode dizer também que elas podem ser consideradas como harmônicas ou então desarmônicas. E isso vai depender das consequências que elas trazem aos indivíduos. Então, resumidamente, relações ecológicas são todas as relações que envolvem os seres vivos entre si. E é isso que a gente vai estudar na aula de hoje. Pois bem, continuemos aqui. Quando a gente fala em relações ecológicas, é importante que vocês tenham uma ideia geral, na verdade, um quadro geral, de quais as relações ecológicas, as principais, que ocorrem entre os seres vivos. Como já foi dito anteriormente, elas podem ser entre indivíduos da mesma espécie ou então entre indivíduos de espécies diferentes. Quando ocorre entre indivíduos da mesma espécie, nós chamamos de relações intraespecíficas. Agora, se por outro lado as relações ocorrem entre indivíduos de espécies diferentes, elas são denominadas interespecíficas. E, como eu já falei, elas podem ser harmônicas ou então desarmônicas. Harmônicas, quando elas trazem benefícios para os indivíduos que estão envolvidos na relação. Agora, desarmônicas, quando elas trazem prejuízos para os indivíduos, ou pelo menos para um dos indivíduos envolvidos na relação. E é isso que a gente vai estudar agora. Esse quadro aqui, ele mostra um pouco, um resumo das principais relações ecológicas que ocorrem entre os seres vivos. Então aí um quadro você vê, por exemplo, as relações intraespecíficas harmônicas. Elas se dividem em sociedade e colônia. As relações intraespecíficas desarmônicas. Temos a competição e o canibalismo. As relações interespecíficas harmônicas, tá? Aí teremos também o mutualismo e o comensalismo. E as relações entre indivíduos de espécies diferentes desarmônicas. Nesse caso, nós temos o amensalismo, temos o parasitismo, temos o predatismo, predação e, por fim, temos a competição. Portanto, esse é um quadro geral das principais relações ecológicas que envolvem os seres vivos. E a gente vai discutir, a partir de agora, cada uma dessas relações, ok? Nessa aula de hoje, nós iremos até as relações interespecíficas harmônicas. Então, vamos lá. Bom, a primeira relação ecológica que a gente deve estudar, ela chama-se colônia. Tá? Então, a colônia, nesse tipo de relação, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos, no entanto, podem apresentar ou não uma divisão de trabalho. Tal tipo, ela traz benefícios a todos os envolvidos, sendo classificado também como relação harmônica. Então, nesse tipo de relação, indivíduos da mesma espécie, portanto, uma relação intraespecífica, faz com que os indivíduos sejam beneficiados da relação. E aí, nesse caso, pode haver uma divisão de trabalho, ou então não há divisão de trabalho. É o que acontece, por exemplo, com as caravelas. As caravelas são exemplo de animais marinhos, tá? Que são do grupo dos celenterados, dos quinidários. Aqui, ó, você está vendo aqui a foto de uma caravela. Esse animal aqui, eles se juntam, são, na verdade, vários animais da mesma espécie, juntos, juntos, ligados fisicamente, e que aqui há uma divisão de trabalho. Cada um dos animais que vivem aqui
constituindo essa colônia tem uma função específica. Daí, obviamente, cada um deles irá realizar sua função para que a colônia sobreviva. Agora, por outro lado, existem colônias de seres vivos, como é o caso de bactérias, né, que são organismos simples, em que não há divisão de trabalho. Então, as bactérias, né, que são organismos procariontes, unicelulares, elas se juntam formando, né, indivíduos, né, como se fosse somente um. Mas, na verdade, são vários indivíduos da mesma espécie convivendo, ligados fisicamente e realizando um trabalho para que eles possam sobreviver melhor. Ok? Bom, por outro lado, um outro tipo de relação que é do tipo intraespecífica harmônica é a sociedade. Então, na sociedade, os indivíduos de uma mesma espécie vivem juntos, sem união física, diferentemente da colônia, e apresentam a divisão de trabalho entre eles. Então, cada um tem o seu trabalho específico. Por exemplo, né, desse tipo de relação que é harmônica, nós temos a sociedade das formigas, tá? Nós temos a sociedade das abelhas, dos cupins, que são chamados insetos sociais. Então, numa colmeia, você percebe a existência de indivíduos que vão realizar determinada tarefa, para que a colmeia sobreviva, para que ela exista. Então, assim, numa colmeia tem a abelha rainha, responsável pela reprodução, pela produção de novos indivíduos nesse ambiente de colmeia. Temos também a abelha operária, que nesse caso a operária vai atrás do néctar existente nas flores para a produção do mel dessa colmeia. Tá? Nós temos os soldados que protegem a colmeia contra invasores, enfim. Cada um tem a sua atividade, cada um tem o seu trabalho. O mesmo acontece também nas sociedades dos cupins e das formigas. Então, é um exemplo de relação intraespecífica harmônica, né, onde indivíduos de uma mesma espécie convivem juntos e daí todos são beneficiados. A gente pode até, inclusive, acrescentar o seguinte: tanto na relação da colônia, da relação ecológica da colônia, como na sociedade, nós temos relação positiva para todos aqueles que vivem convivendo juntos nesse tipo de relação, ok? Então, são as duas primeiras formas de relação ecológica que nós observamos entre os seres vivos, beleza? Mas vamos prosseguir com a nossa aula aqui, pessoal. Continuando. Bom, temos também, né, de um lado nós temos colônias e sociedades, que são relações intraespecíficas harmônicas. A competição e o canibalismo, como vocês podem estar vendo na figura aqui, são dois tipos de relação intraespecíficas, mas só que são desarmônicas. Aí você diz assim, mas Edilson, por que é desarmônica? Porque os indivíduos, eles irão, um deles, por exemplo, na competição vai sobreviver, e o outro vai desaparecer, não vai sobreviver. Tá? Então, por exemplo, na competição, os indivíduos de uma mesma espécie podem entrar em disputa por recursos que são limitados, como alimento, território e parceria para a reprodução. Por exemplo, vão atrás de uma parceira para a reprodução. Aqui, ó, esses dois animais aqui, né? Dois animais aí da savana africana, acho que é o gnu, eles estão competindo entre si. Pode ser por alimento, por território, ou então para reproduzir, para dizer quem que é o macho nesse bando desses animais aí. Então, a competição é uma relação desarmônica. Tá? Uma relação desarmônica porque um deles vai, de certa forma, vencer e o outro não vai vencer. E daí um vai, né, ser prejudicado. E é interessante dizer que, na verdade, como um deles é prejudicado, no geral, para a população do indivíduo, prejudica porque há uma diminuição do número de indivíduos dessa população, dessa espécie. Então a relação é negativa porque eles entram em competição e não sobrevivem juntos para manter uma relação harmônica. Tá? Então nós temos animais como as aves,
que conseguem competir com outras aves através do canto, e esse canto é para atração das fêmeas. Então aquele que consegue atrair a fêmea vai reproduzir, aquele que não consegue não vai reproduzir. Então um está vencendo e o outro está perdendo, mas no final a população, aquela espécie, vai perder como um todo. Por isso é que é uma relação desarmônica. Já no canibalismo, nós temos um indivíduo que mata outro indivíduo e se alimenta desse outro indivíduo da mesma espécie. Então é uma relação também desarmônica. Tá? E nesse caso, o exemplo que nós temos, filhotes de tubarão, de algumas espécies como o tubarão cinza, que comem os seus filhotes enquanto eles estão ainda no útero, né? No interior, né, da fêmea, eles ainda comem os seus filhotes nesse momento. Tá? Agora, o que você está vendo aqui é uma figura interessante da aranha viúva negra. A viúva negra ela tem um comportamento interessante. Após o ato sexual, né, o macho se encontra com a fêmea. Após o ato sexual, simplesmente a fêmea mata o macho e devora esse macho. Nós chamamos, inclusive, essa aranha de viúva negra. Recebe esse nome vulgar porque toda vez que ela copula, que ela cruza com o macho, ela vai matar aquele macho. Olha só que infelicidade desse macho. Após a cópula, após o cruzamento, a fêmea mata e devora esse macho. Ok, então uma relação desarmônica, porque traz prejuízo aos indivíduos da espécie, porque a espécie ela vai diminuir no seu todo, na sua população. Tá bom, gente? Então, e aí nós temos ainda essa relação aqui, chamada mutualismo, né? Mas nesse vídeo, nós vamos ficar aqui, até o canibalismo, que é uma relação, a competição e o canibalismo, que são relações interespecíficas desarmônicas. Tá? No próximo vídeo, a gente entra falando sobre as relações interespecíficas, que são entre indivíduos de espécies diferentes, e aí vamos falar sobre as relações interespecíficas harmônicas e as desarmônicas, ok? Então, um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, até mais!